Posso falar um pouquinho? Pode falar. Tá, tá todo mundo me ouvindo bem? Acho que sim. Tá, então vamos lá, eu acho importante essas colocações aí da Simone e de todo mundo, falando da importância do PDI como um documento vivo, né? Que ele precisa ser significativo de fato para o aluno e não apenas algo burocrático. Mas como a Luciana disse, essa data ela já foi acertada bem anteriormente aí com os OPs, né? Então não é algo que veio agora. Nós estamos fazendo essa orientação agora, mas com os OPs já foi feita essa conversa e essa data já tinha sido estabelecida, né? Então, assim, quando uma data é estabelecida, é em conjunto com a supervisão, é considerando as questões legais também, né? Então, assim, não é uma data, vamos fazer essa, porque essa é a melhor data para mim, né? Não é dessa forma. É toda uma ação conjunta, a gente considerou a importância de ter esse tempo para fazer um documento de qualidade, isso foi considerado, e essa data estipulada foi a mais distante possível, né? Então, considerando as questões da supervisão, que são mais burocráticas, as questões pedagógicas, e lembrando que nós estamos aqui para dar esse apoio, né? Então, tem dúvida, não sei como escrever para determinado aluno, estou em dúvida quanto à aferição de nota, liga, entre em contato, manda mensagem, a gente vai até a escola, a gente está aqui para ajudar vocês na construção desse documento, né? Então, assim, o documento não mudou. As orientações do PDI, ela continua sendo a mesma, né? Então, eu coloquei o link lá no chat da orientação que regulamenta o PDI na nossa rede, e ele continua, é a mesma orientação, o documento não mudou. O que mudou e que vai mudar sempre, a cada ano, e que assim seja, é o nosso olhar para a significância desse documento, para a especificidade. Então, esse período de pandemia, a gente não passou ileso a ele. Tornou muitas coisas observáveis, né? Então, assim, por que se eu mudo, eu suprimo aí uma habilidade do currículo do aluno do ano em curso, um aluno que está no 4º ano, eu preciso suprimir algumas habilidades. Por que eu preciso fazer um PDI? Porque eu preciso regulamentar que isso foi feito. Ele não saiu, ele não se formou lá no 9º ano com um currículo igual a todo mundo. Ele não foi ofertado para ele todas as habilidades previstas no currículo. Então, se eu não regulamento isso com o PDI, vai ser uma informação falsa, né? Então, assim, a relevância do PDI é justamente essa, é eu regulamentar a vida desse estudante, é eu retratar a realidade vivida por ele na escola, tá bom? Desculpa, só rapidinho, tá, Michele? Vou retratar um pouquinho mais aqui. Eu só então queria fazer aí minha última consideração. Vocês estão falando repetidas vezes, né, que vocês passaram essa data anteriormente, né? De fato, eu tive acesso a essa data no dia que a Luciana mandou para a gente, então, aquele documento, né? Que tem um cronograma de datas a seguir. Mas, então, eu só queria trazer uma contribuição no sentido de que, por exemplo, essa formação que vocês estão dando hoje, né? Veja, isso já foi falado lá com o OP, lá atrás, né? Isso já foi a data socializada com ele, e essa formação de hoje tão essencial, é isso que eu quero dizer, né? Deveria também ter acontecido, entenda a demanda de vocês, então deveria ter acontecido, né, ou concomitante lá, junto com os OPs, na mesma semana, no mesmo mês, a gente sabe que as agendas são diferentes, mas eu acho que essa formação, né, então, eu estou dizendo que não é questão da data, veja, a gente está falando disso agora, né, para mim, eu não vou dizer que, né, eu estou aí, sou macaca velha e ainda assim estou aprendendo,
Veja, eu tenho que olhar, eu vou olhar com carinho para tudo isso que vocês estão trazendo. E olha que eu já, quando eu IDEI eu já fiz, né? Então, eu vou olhar com isso, mas isso está muito próximo, né, da entrega da data. É só uma solicitação, isso que eu quero dizer, né? Que essas orientações, a gente sabe, que eu entendo que o OP, para que não fique só o professor do AE fazendo as ações isoladas, né? Que ele leve, que vocês partam da equipe de liderança, é para a equipe de liderança primeiras orientações, e está certo, mas a gente, enquanto professor, né, e eu falo aqui em nome de muitos professores que estão aí à frente desse serviço agora, né, que precisa, assim, é muita coisa para elaborar, né, então, eu acho que as formações, nesse sentido, então, poderiam ser, assim, ajustadas mais às orientações em tempo, né, que é dado com a escola, porque não é a mesma coisa vocês falarem para o OP e o OP levar para a gente, até porque eles não são especialistas da área, né? É diferente, né? Uma coisa não é o que se diz, é o que se toma do que é dito, né? Então, as interpretações, elas são diferentes, tá bom? Só isso, só essa solicitação. Não vou falar mais, não. Obrigada. Não, pode falar, Simone. Eu acho que o HTC é esse momento mesmo de troca, em que a gente pode se colocar e pode aí achar um ponto comum, né? Então, ouvir o ponto de vista de vocês é fundamental para a gente construir juntos esse caminho ideal, tá? Como você disse, a gente envolver a equipe gestora, responsabilizar a equipe gestora, por esse documento, por esse PDI, ele é fundamental, né? Então, o OP, ele tem essa autonomia da escola e ele deve se apropriar disso para poder fazer as orientações em relação ao PDI. Ele precisa se apropriar. Esse aluno é dele, esse documento é da escola. Então, ele é fundamental, tá? Então, assim, a gente confia nas orientações que foram dadas ao OP e que ele vai passar com segurança para todos da equipe escolar, porque esse documento é de todos, é do professor do regular, é da equipe gestora, e o professor do AE tem a sua parcela aí de contribuição para esse documento, tá? Então, a gente precisa envolver a todos, e como nós já dissemos, a orientação do PDI não mudou, ela é a mesma, então a gente não está passando nada novo. O que mudou, como eu disse, foi o olhar, porque, inevitavelmente, ano após ano, a gente vai apurando o olhar e vai percebendo especificidades. Mas a orientação, quanto à elaboração do documento, ela é a mesma. O formato do documento, ele é o mesmo. Não mudou, tá bom? Aberto? Em relação, Simone, né, e assim ao grupo todo, essa questão da data, né, porque não se foi feito concomitantemente essa formação com os OPs, juntamente de vocês, é importante também compartilhar, né, essa documentação do PDI, ela é algo regulamentado não só pela nossa coordenadoria da educação especial, mas também pela supervisão escolar. Então, ainda estava-se numa análise de como seria, né, a realização deste documento para este ano, uma vez que ainda nós não iniciamos o ano conforme os anos anteriores, então ainda a gente está passando por uma situação atípica em relação à normalidade, né? Então, quando foi já fechado, como que seria mantido, né, a estrutura do documento e a orientação, logo a Patrícia, né, já informou os OPs, que já foi praticamente também meados de junho, né, e a gente não teve outra data específica para estar compartilhando com vocês, devido também ao fechamento do CPC, né, ao fechamento do semestre. A gente já tinha até previsto essa formação para quinta-feira passada, mas como também teve o retorno, nós também tivemos uma orientação maior da necessidade de vocês estarem acompanhando, né, esse retorno, sendo apoio da escola nesse momento também. Então, essa foi, assim, a única data que nós tivemos para poder compartilhar. Então, não é algo que a gente já sabia há um tempo, né, e, assim, deixou de compartilhar. Não, é assim, nós tivemos todo esse cuidado mesmo, até porque temos muitos professores novos no grupo
que precisam conhecer o que é esse documento para ser o apoio na construção, né, do documento junto à escola. E sempre assim, né, é importante trazer essa informação para a equipe gestora. Como a Lu falou, como a Michele falou, a construção do documento, ela não é só de vocês, né? É um documento construído no coletivo, junto com a equipe, junto com os professores e a participação de vocês, né? Então, é isso sim. E o OP e a equipe gestora, ela é a principal ali nesse momento de estar conduzindo a elaboração desse documento. Bom, disse que eu não ia falar mais, mas eu preciso falar um pouquinho, que assim, quero deixar bastante claro aqui, né, que não, a gente está falando do OP, a gente está falando da equipe gestora, é como se o OP da minha escola, né, assim, né, porque eu vejo que a gente está aqui, infelizmente, num momento de discussão, e eu percebo, às vezes, que parece que a nossa fala traz alguma, uma questão de que vocês precisam se defender, se defender, né, disso, né, diante desse momento, das demandas e tudo mais. Não é isso, né, nós estamos aqui numa discussão mesmo, né, eu entendo, já tive aí, eu sei que outras demandas vêm, elas se impõem até diante daquilo que a gente acha que é essencial, eu entendo isso, tá, e aí eu só queria dizer que, assim, eu já tenho esse movimento com o OP da minha escola é extremamente implicada, né, o meu tempo está chegando de conclusão de trabalho, e eu fico feliz em deixar na escola uma OP que está tão de perto na educação especial, né, que cobre os professores, que ela mesma, muitas vezes, na falta de professor, ela ficou à frente de um quarto ano, fazendo as adaptações de atividade, né, claro, em parceria comigo, mas ela tomou a frente, então ela se aproximou muito da educação especial, muito, né. Então, eu quero deixar claro, porque senão parece que o OP da escola da Simone, então, não falou, ou ela não está envolvida, não, né? Quero deixar bastante claro isso, que existe uma parceria entre nós, mais especificamente com a OP, no trabalho com relação às atividades mesmo dos alunos, né? O OE também, mas mais de perto em relação às atividades, a OP, né? Nesse sentido de orientação das atividades dos alunos, tá bom? Então, só deixar claro isso, né? Sim, Simone, a gente entende, a gente sabe da parceria de todas as OPs ao trabalho da educação especial, não é nada específico, a gente entende a sua colocação, e também a gente não está aqui justificando, a gente está compartilhando mesmo uma realidade, né, que é nossa, né? Sim, eu sei, vocês têm que falar desse lugar, né, Renata? Quando eu falo de justificar, é porque vocês falam de um lugar hoje que é diferente do lugar da escola, né? Entendo, nossa, que vocês têm que seguir os protocolos, né? Mas eu que precisava trazer, porque assim, como nós estamos falando de OP, né? E a OP não está na reunião, a gente precisa fazer essa marcação, né? Estamos falando de uma figura também que ocupa um lugar que não está aqui, e que é preciso também marcar que existe esse envolvimento, né, apesar de todas essas demandas, tá bom? Só essa consideração que eu queria trazer. Obrigada. Oi, eu vou só complementar aqui, né, então, assim, a riqueza desse momento e de vocês poderem colocar o ponto de vista de vocês, né, da escola. Porque muitas vezes, quando é estipulado uma data, é feito um cronograma, é pensado em diversas áreas, como eu disse, o PDI ele é muito abrangente, né? Então ele é um documento que ele é homologado na supervisão e que essa parte burocrática ela não pode ser a principal, mas ela também faz parte, né? Então, assim, quando se chega numa data, é pensando em vários aspectos aí, pensando em atender a necessidade desse aluno, mas também a burocrática, porque ela faz parte, né? A gente trabalha numa prefeitura e as datas, elas são estabelecidas, né? Mas, assim, considerando, eu li o chat,
o posicionamento da Simone aí, que foi muito importante, a gente vai levar para a chefia. Então, quando eu falo chefia, não é a nossa coordenadoria de educação especial, é maior, é Cláudia, é Jones, a gente vai levar aí para essa chefia essa possibilidade de estender ao menos um pouquinho a entrega desse PDI, considerando todas essas colocações, tá? Mas a gente não garante que isso vai acontecer. Mas a gente vai levar, porque é muito pertinente esse ponto de vista aí de vocês, tá bom? Então, a gente vai considerar tudo isso, vai levar para a chefia, e se houver a possibilidade, vocês serão comunicados aí dessa alteração ou dessa ampliação dessa data. Então, a princípio, a gente mantém essa data, que foi a estabelecida pela chefia. Se puder mudar, depois que a gente colocar a situação para eles, a gente avisa vocês, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então? Então, a gente trouxe aqui o próprio documento, né, da orientação 04, para a gente estar relembrando, como as meninas já disseram, ele não mudou, permanece o mesmo, mas para a gente estar relembrando aí as orientações. Então, a escola tem acesso a este documento, e lá no cabeçalho ela vai colocar dentro do impresso da escola, o logo que a escola tem, o endereço, como elas já estão habituadas a fazer. Nessa parte de aluno da educação especial, qual é a deficiência que vai ser sinalizada? A que está no cadastro do SED. Então, a gente tem que se atentar ao cadastro do SED, especificar a deficiência aqui, e se for o caso dos transtornos globais de desenvolvimento, do TEA, entra aqui na linha de baixo. Como faz para ter acesso ao cadastro do SED para conferir? O cadastro do SED na secretaria da sua escola, eles têm acesso. Ah, tá joia, obrigada. No começo do ano, antes do censo, é feito o cadastro no SED dos alunos novos e dos que já estão na escola que têm um laudo de deficiência. Então, pela secretaria da unidade escolar, vocês conseguem o acesso ao cadastro do SED, que ele consegue pesquisar para vocês. Tá joia, obrigada. De nada. Eu tenho uma pergunta. Oi, Nara. Eu queria saber em relação às crianças que estão em investigação, que tem o documento médico. Eu tenho várias. E são crianças que necessitaram de alterações das habilidades. Como eu procedo? Porque eles não estão cadastrados no SED, essas crianças. O que nós temos hoje é o PDI para os alunos que têm o laudo fechado. Esses casos que não tem, depois você vai conversar com a sua orientadora para a gente, quem quer, Nara, é sua. Depois a gente volta com você. Tá? Hoje, o que é dentro da nossa rede, que a gente tem garantido para os alunos que têm um laudo fechado de deficiência. Ah, tá. Só os fechados, ok. Tá bom? O tipo de adaptação. A Juliana quer falar isso. A Rê falou que a Ju quer falar? Oi, bom dia. Oi, Ju. Eu fiquei com uma dúvida com relação à questão do PEI e do PDI. Qual é o limiar que vai separar? Porque antes eu entendia isso, né? Os alunos que tinham adaptações maiores na questão do currículo ou na questão do horário tinham PDI. No PEI, a gente faz aqueles ajustes e aquelas adaptações nas habilidades, né? Agora eu fiquei na dúvida, porque, na verdade, todos os nossos alunos da educação especial, eles têm um PEI que traz alterações significativas nas habilidades, né? Assim, ajustes, às vezes, dependendo do aluno, ajustes grandes nas habilidades ali do ano sério. Qual é o limiar que vai separar agora o aluno que vai ficar só com PEI e o que vai ter PDI? Porque, na verdade, se a gente for considerar os ajustes e as adaptações nas habilidades, todos teriam que ter PDI. Então, como a gente estava falando, Ju, lá no começo, isso se tornou observável ano passado, quando a gente teve acesso às atividades. E agora, o que as meninas também já colocaram, esses alunos, eles têm uma alteração no currículo, então eles vão ter PDI. Então, só não vai ter PDI
o aluno que não tem nenhuma alteração nas habilidades do ano segue? Se ele segue o mesmo currículo da turma, ele não vai ter o PDI, se ele só tem ajustes lá na estratégia. Mas se ele tem alteração no currículo, ele vai ter o PDI. Desculpa, Lu, mas eu estou tentando visualizar, assim, para mim ainda está difícil, eu consegui, mas ainda está difícil. Porque, assim, tirando os alunos que, por exemplo, primeiro e segundo ano, a gente não consegue, a gente não precisa fazer alterações muito grandes, porque estão todos num período de alfabetização, de letramento matemático. É do terceiro, de quarto e diante que as habilidades precisam receber esses ajustes, né? Então, eu fico na dúvida, o que eu vou considerar que é só necessário PEI e o que eu vou considerar que é necessário PDI. Eu tô assim, juro. Sim, o que a gente tem que pensar, se ele teve alteração no currículo, ele vai ter o PDI. É claro que a gente tem um caminhar já na educação especial, Ju, que a gente tinha uma outra concepção, então aí fica meio confuso mesmo. O que você pode estar fazendo é, depois, com a Renata, estar socializando os casos, porque aí, como você vai estar falando especificamente de um aluno junto com ela, isso fique mais claro para você. Mas hoje, se ele tiver alteração no currículo, ele vai ter PDI. Ô, Lu, vou pegar esse gancho, então, da Ju, que ela tá falando, que eu tô, assim, super junto com ela. Meu cérebro tá juntíssimo com o seu, Ju. Eu fico pensando assim, gente, se a criança não precisa de alteração de habilidade, supressão, qualquer coisa, ele não é da educação especial. É lógico que ele vai precisar. Então, é mais fácil falar assim, todos os alunos do AEE terão PDI, e o PEI, ele vai ser, por exemplo, porque senão a gente fica fazendo a mesma coisa. Não são todos, Mi, por exemplo, nós temos casos de alunos... meu raciocínio, a grande maioria. Por exemplo, eu tenho um ou dois, de 20 alunos, eu tenho um ou dois que seguem o currículo da sala, tá? Um ou dois. Esses alunos são a exceção. A regra, o normal... é porque aquela quantidade de habilidades, os nossos alunos não dão conta. Aí eu penso assim, como a Simone falou, não é que eu estou pedindo nada, não estou fazendo nada, mas é como sugestão até de pensamento, né, de futuro, da gente pensar assim, o PEI, ele vai compor o PDI, porque se já tem um PEI, eu tenho que fazer um PDI falando a mesma coisa, então se o PEI pode compor o PDI, o PEI ele vai complementar o PDI ou o PDI inteiro faz parte dele também o PEI, porque daí fica um trabalho só, senão fica muito trabalho na minha cabeça, entendeu? Já faz o PEI, aí tem o PDI. Então, a gente arrecada o PEI do professor, porque o PEI, ele é a função do professor, quem faz o PEI é o professor, e ele precisa fazer, porque como é que ele vai trabalhar com o aluno se ele não tem um plano para aquele aluno, né? Então, isso, na minha cabeça... é assim, eu sou professora, eu tenho que ter um plano específico para o meu aluno especial. Eu, professora, regente de sala de aula comum, tá? E aí, nós, equipe do AE, equipe gestora, a gente pega esse PEI e compõe o PEI no PDI, por exemplo. Né? Eu penso assim, não sei. Por que a gente não usa essa fala de que todos da educação especial vão ter um PDI? Porque nós temos casos, sim, que acompanham o ano em curso. Nós temos casos de alunos que é só uma deficiência física, ele tem um cognitivo preservado, e ele tem o mesmo currículo da turma. Nós temos autistas muito inteligentes funcionais que acompanham o currículo da turma, então a gente não pode usar essa fala de todos. A gente vai ter que desligar uma chavinha de que a gente tinha no passado, desses casos, desses alunos que só tinham PEI, e compreender hoje, se ele tem alteração no currículo, ele vai ter um PDI. Ele não vai deixar de ter o PEI, porque todo mundo que tem PDI tem PEI. Como você disse, o PEI é do planejamento lá do regular, que é feito pelo professor do regular, mas que tem sim a participação de vocês na questão das estratégias. Então, é esse entendimento de que se ele necessita de uma adaptação no currículo do ano em curso, ele vai ter o PDI agora. Se ele segue o mesmo da turma, ele não vai ter. Nós temos poucos casos que seguem o mesmo currículo da turma? Sim, nós temos poucos casos, mas nós temos. Então, não podemos ter essa fala de que é do AEE, tem PDI. Certo? Lu,
E como isso vai entrar no PDI? Porque eu entendi o PDI com objetivos mais amplos para esse aluno ao longo do ano. Sim. O PEI, ele traz os específicos relacionados a cada disciplina, a cada bimestre, as habilidades específicas. Como que a gente vai agora, se esse aluno ele precisa dessas adaptações muito específicas e muito pontuais, como que isso vai entrar no nosso... Ele vai ter que ter um PDI? Como que isso vai entrar no PDI? Nós vamos chegar lá na parte do objetivo, Ju. Mas só para adiantando, o objetivo ele continua no PDI sendo geral e os objetivos específicos vão estar no PEI de cada componente curricular. Mas nós vamos chegar lá. Lu, Oi. só para complementar aqui, eu acho que essa crise, digamos assim, ela é natural e ela é muito bem-vinda, né? Eu acho que toda vez que a gente aumenta a perspectiva sobre algo e isso gera alguma mudança, é natural a gente, poxa, mas peraí, questionar. Eu acho que isso é muito saudável, muito produtivo para que a gente construa essa mudança, né? Então, eu vou ler rapidamente o que é o PDI, porque eu acho que ter a clareza do que é e para que ele serve vai nos auxiliar aí nesse momento, tá? Ó, eu vou ler, ele tá aqui no PowerPoint, esse slide já passou, mas eu acho interessante, porque se eu ler na íntegra o que é o PDI, vai esclarecer um pouquinho aí pra gente, ó. É o documento que formaliza a adaptação curricular dos estudantes. Então, se eu mexi no currículo, eu preciso do PDI para formalizar a mudança, porque esse aluno ele vai terminar o 9º ano e ele não fez todas as habilidades do currículo. Então, se eu precisei alterar o currículo, eu preciso de um documento que na nossa rede é o PDI para formalizar que essa mudança ocorreu. Tá bom? Ó, é o documento que formaliza a adaptação curricular dos estudantes com deficiência. Tá? Eu acho que esse início ele já esclarece bem e mostra a importância aí desse documento, uma vez que eu fiz alteração no currículo. Tá bom? Só para eu tentar entender e sintetizar, digamos então que o PEI ele é o planejamento e o direcionamento do professor. Isso. E o PDI é o que respalda e regulamenta esse planejamento. Isso, essa alteração no currículo para esse estudante. Tá? Porque aí quando ele termina, ele sai ali com o histórico, ele tem um documento oficial que mostra que ele terminou aí o 9º ano, o ensino fundamental, e que houveram adaptações no currículo dele.